Oi, pessoal. Vamos continuar com o nosso estudo, agora vendo como que esse bombeamento cardíaco é regulado. A gente já entendeu nesse ciclo cardíaco, nessas 5 fases do ciclo cardíaco, que eu vou fazer um volume de sangue que vai entrar dentro do sistema arterial a cada batimento cardíaco. Esse volume de sangue a gente é chamado de volume sistólico e ele é em torno de 70 ml a cada batimento cardíaco. E como que eu regulo esse volume que é bombeado pelo ventrículo? Como que esses ventrículos conseguem entender que agora são 70 ml ou se isso pode ser modificado? Isso é feito por uma regulação cardíaca intrínseca, própria do músculo cardíaco e pelo controle da frequência cardíaca, pelo controle do número de vezes que eu ejeto esse volume e pela força com que eu consigo fazer essa ejeção. Por tudo que a gente já estudou do sistema cardiovascular, dá para a gente ver que esse controle da frequência e da força de bombeamento cardíaco, ela é feita pelo sistema nervoso autônomo, pela divisão simpática e parasimpática. Então, vamos lá. Como que eu regulo esse volume cardíaco? O volume cardíaco, ele é chamado de débito cardíaco ou volume minuto cardíaco. E esse débito cardíaco nada mais é do que o que o coração paga em termos de volume de sangue para o organismo como um todo num determinado período de tempo. É como se fosse o cartãozinho de débito do coração em termos de volume de sangue que ele coloca na circulação para que ela faça a sua função de levar oxigênio e nutrientes e retirar os catabólitos. Então, na verdade, o débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelos ventrículos num período de tempo de 1 minuto. Por aí, eu já vou vendo que é quantidade de sangue, volume sistólico, num período de tempo, frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco nada mais é do que o número de vezes que esse coração contraiu pelo volume de sangue que ele conseguiu ejetar. Numa situação em repouso, eu sei que a frequência cardíaca ela é dada pelo número de vezes que o coração bateu num determinado período de tempo, num minuto. Então, ela é dada aproximadamente por 70 batimentos por minuto. E que o volume sistólico, ou seja, o volume de sangue que o ventrículo coloca dentro do sistema arterial a cada batimento cardíaco, naquela fase de ejeção, é de 70 ml aproximadamente. Isso para um adulto de 70 quilos, para cada pessoa tem a sua variação, mas em geral eu tenho para a gente poder pelo menos pensar um pouco, uniformizar isso. Se eu fizer a continha, dá, multiplicando 75 por 70, dá que meu débito cardíaco é em torno de 5,5 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto, o coração bombeia em torno de 5,5 litros de sangue para dentro da circulação arterial. Isso dá aproximados todo o volume de sangue do nosso organismo, que é em torno de 8% do nosso peso corporal. O volume de sangue total que nós temos dentro do nosso organismo é em torno de 8% do peso corporal da pessoa, que é aproximadamente todo o débito cardíaco em 1 minuto. Ou seja, ele é muito eficiente, esse coração. Em 1 minuto, ele faz todo o nosso volume de sangue circular por ele, ser oxigenado nos pulmões, levar esse oxigênio para todas as células e todos os tecidos, passar por os tecidos, recolher o CO2 e voltar para ser oxigenado novamente. Nesse trajeto, ele leva esse sangue para ser adicionado pelos hormônios, a ser filtrado pelos rins, a ser metabolizado pelo fígado. Então, isso é muito, muito bonito. E eu tenho uma forma de regular isso próprio do coração.
E isso é feito através da lei de Frank-Starling, ou mecanismo de Frank-Starling, que foi descrita a primeira vez em 1914, e é muito bonita tudo que eles fizeram para descrever essa lei. E esse mecanismo é próprio do músculo cardíaco. A força de contração de uma fibra de músculo estriado, ela depende do grau de seu estiramento. Quanto mais o músculo cardíaco estirar, com mais força ele será contraído. Se por algum motivo eu mudei a minha postura, num exercício físico, durante as fases da respiração, chegou mais sangue lá no ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito, circulação pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? As paredes dos ventrículos, elas serão preenchidas com volume de sangue um pouco maior. E o que vai acontecer? O coração precisa mandar esse sangue embora, ele vai contrair com mais força. Então, esse mecanismo, a lei de Frank-Starling, ele fala que dentro de limites fisiológicos, o coração irá bombear todo o sangue que a ele retornar. Ele não vai deixar sangue sobrar aqui próximo desse tórax. E, se eu olhar isso graficamente falando, o músculo cardíaco, uma vez distendido, ele irá contrair com mais força. O gráfico mostra que à medida que aumenta o volume durante a situação de relaxamento, diástole dos ventrículos, a força de contração irá aumentar até um certo volume. O que vai acontecer? Se eu pensar no microscópico, aqui no lado esquerdo, do que está acontecendo com a actina miosina, a actina miosina, ela vai ter mais espaço para uma percorrer sobre a outra se eu tiver estirado um pouco mais esse músculo, até um certo limite fisiológico. Quanto mais eu estirar, com mais força de contração eu vou contrair, maior o volume de sangue que eu vou conseguir ejetar para dentro do lado arterial. Notem que o coração, quando ele contrai, ele não expulsa todo o sangue que está lá dentro, como se fosse uma esponja. Fica um pouquinho de sangue lá dentro. Porque assim que as pressões se igualaram, as válvulas semilunares, elas serão fechadas. Só que se entrou mais sangue na fase de relaxamento, porque durante o relaxamento do átrio chegou mais sangue dentro dos átrios, estirou mais o átrio, o ventrículo. Quanto mais ele for estirado, na hora dele contrair, ele contrai com mais força e ejeta um volume maior de sangue para dentro da circulação. É isso que esse mecanismo de Frank-Starling nos fala. É interessante esse mecanismo, porque numa situação de exercício físico, eu contraio minha musculatura esquelética, eu forço um maior volume de sangue voltando ao coração, e esse coração vai estirar mais. Ele contrai com mais força e não deixa esse sangue ficar ali próximo ao coração, ele faz o sangue circular. Muito bonito esse mecanismo. E de que forma eu posso regular esse débito cardíaco? Pelo mecanismo intrínseco e pelo sistema nervoso autônomo. Desculpa, pessoal. Pelo mecanismo intrínseco, Frank-Starling, e pelo sistema nervoso autônomo. E agora a gente vai incluir um novo termo aqui, que é o retorno venoso. Então vamos lá ver. O que será que afeta esse débito cardíaco, ou seja, essa frequência cardíaca e esse volume sistólico? Estimulação autonômica, simpático parasimpático. O processo respiratório em si, se eu estou inspirando ou se eu estou expirando. A postura do indivíduo, se ela está numa posição ortostática, ereta, ou se ela está numa posição sentada ou deitada, influencia a força da gravidade sobre esse volume de sangue, e se a pessoa está em atividade física ou não. Como que o sistema nervoso autônomo influencia nesse sistema?
O sistema nervoso autônomo simpático, toda vez que ele é ativado, ele ativa receptores no coração, principalmente os receptores do tipo beta 1, e ele produz o que é chamado de um efeito inotrópico e cronotrópico positivos. Inotrópico é que ele aumenta a quantidade de íons que são trocados pelas membranas. Então, ele tem um efeito que favorece o fluxo iônico de cálcio, que aumenta a força de contração, e cronotrópico, Deus crono, tempo, ele faz com que a velocidade dos potenciais de ação sejam aumentados. Ele faz o nódo sinoatrial trabalhar mais rápido, numa frequência cardíaca maior. Então, ele aumenta a força de contração e aumenta a frequência cardíaca. Ele facilita o esvaziamento dos ventrículos. Ele facilita um volume sistólico maior, até um certo ponto. O sistema nervoso autônomo, parasimpático, quando ele aumenta a sua atividade, ele ativa receptores muscarínicos ali no coração e ele diminui, em especial, a força de contração. Ele faz com que o nó sinoatrial seja mais lento, mais demorado, mais devagar. Então, ele vai diminuir a frequência cardíaca. Ele tem o que é chamado de efeito cronotrópico negativo. Ele diminui a frequência cardíaca. Se ele diminuiu essa frequência cardíaca, eu posso imaginar que meu débito cardíaco, como é produto da frequência pelo volume, estará diminuído. Uma pergunta para vocês. Como será que uma pessoa transplantada, ela regularia a sua frequência cardíaca, né? Ou o seu débito cardíaco, já que ela não tem mais o sistema nervoso autônomo. Essa pessoa transplantada, ela consegue regular o seu débito cardíaco, por exemplo, ao fazer um exercício físico, as necessidades pelo mecanismo intrínseco. Se estirar mais, ela aumenta a frequência, ela aumenta a força de contração, mesmo que ela não tenha o sistema nervoso autônomo, o simpático parasimpático, porque ao ser transplantado, isso daí foi recortado. E eu não posso esquecer que eu tenho, toda vez que eu ativo o sistema nervoso autônomo simpático, além da inervação do nervo propriamente dito, eu tenho a medula da adrenal liberando adrenalina na corrente sanguínea. E essa adrenalina pode chegar e interferir com os batimentos cardíacos pelo sangue, regulando o fluxo de sangue no coração de um transplantado. Como que a respiração interfere no ciclo, no débito cardíaco? Inspirações, principalmente quando elas são profundas, elas aumentam o volume do tórax, diminuem a pressão intratorácica, aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal, e isso força com que o sangue volte para o coração, favorece esse sangue entrar mais fácil dentro do coração por conta dessa pressão intratorácica menor. Então, durante inspirações mais profundas, o volume de sangue que chega ao coração é maior. Por outro lado, durante as expirações profundas, eu tenho uma cavidade abdominal relaxada, uma pressão intraabdominal menor, mas o volume torácico diminui, a pressão intratorácica aumentou, fica mais difícil o sangue que está para baixo do tórax voltar, a quantidade de sangue que chega no coração diminui, então ele vai ter um volume sistólico meio reduzido durante a expiração. Entre inspirações e expirações, eu acabo balanceando esse débito cardíaco. E postura. Como que a postura interfere sobre o débito cardíaco? É importante a gente saber que
O nosso sangue total do corpo, ele está principalmente armazenado do lado venoso da circulação. As grandes veias, as pequenas veias, elas acumulam a grande parte de volume sanguíneo que a gente tem dentro da circulação. E as veias, elas apresentam uma característica, grande complacência. Se eu olhar, né, o que acontece, comparando a complacência, o volume total de sangue que ela consegue, sem que a pressão interna seja alta, em relação a artérias, as veias apresentam uma complacência muito maior, uma tolerância muito maior. Então, o nosso volume de sangue, ele fica uma grande parte armazenado do lado venoso. Isso é bom, porque eu não tenho que fazer uma pressão arterial tão alta para guardar todo o sangue. E, com isso, as veias servem como um grande reservatório de sangue para toda vez que eu precisar de sangue, o retorno de sangue ao coração será pelo lado venoso, átrio direito, ventrículo direito. E as veias, elas recebem inervação do sistema nervoso autônomo simpático também, assim como as artérias. O que modifica é que as artérias têm mais tecido elástico e mais tecido de músculo liso do que as veias. Então, elas oferecem maior resistência para o volume que está interno delas. As veias não. Então, elas podem ser o grande reservatório de sangue. E as veias, elas apresentam a característica de apresentarem válvulas dentro delas, o que permite que o fluxo de sangue seja sempre em direção ao retorno de sangue para o coração, porque à medida que ela volta um pouco de sangue para o coração, a válvula fecha, não deixa esse sangue voltar, então elas forçam isso a retornar para o coração. E o que pode, né, favorecer esse retorno? A gente já vai ver. Se alguém tem curiosidade de saber o que pode ser varizes, as varizes é uma dificuldade, uma falha no fechamento desses folhetos valvares das veias. E o que é ruim, né, a má notícia é que com o desenvolver da idade, essas válvulas vão perdendo a sua capacidade de funcionar adequadamente. Quem que ajuda nesse retorno de sangue para o coração, que está lá do lado venoso, dentro das veias, que apresentam essas válvulas? A contração dos músculos estriados, esqueléticos, a bomba músculo-esquelética. Toda vez que eu contraio um músculo, eu ajudo esse sangue a retornar para o coração. Eu tenho uma função muito importante dessa músculo esquelética para o retorno de sangue ao coração. Então, quando eu fico parada, estática, sem contrair nenhum músculo, em pé, sem andar, sem contrair nenhum músculo, o meu sangue tende a represar dentro do lado venoso. Quando eu contraio os músculos estriados esqueléticos, eles forçam a abertura desses folhetos valvares venosos e ele força esse sangue a retornar para o coração. Aqui, ó, bem bonita essa figura, né? Contrai um pouquinho a musculatura, o sangue retorna ao coração. Então, ó, imagina uma pessoa estática, na posição ortostática, ereta, sem contrair nenhuma musculatura, o sangue dentro do lado venoso pode se tornar tão alto quanto a pressão arterial mínima e ficar represado. Ao contrair uma ou duas vezes um músculo, eu forço esse sangue a retornar ao coração e faço com que a pressão venosa volte a ficar baixa, porque esse sangue retornou ao coração, diminuiu o volume interno dentro do lado venoso e esse sangue volta para fazer volume sistólico. Uma pessoa que fica por muito tempo parada, sem contrair nenhuma musculatura, ela pode fazer com que esse coração faça um volume sistólico mais reduzido ao ficar muito tempo em pé.
Então, a postura interfere nesse débito cardíaco. Eu tenho mecanismos que tentem ajudar esse volume sistólico a aumentar, mas eu preciso de ajudar com a contração da bomba músculo-esquelética para eu fazer volume sistólico de forma adequada. Sempre lembre que o meu volume, meu débito cardíaco é frequência por volume. Não adianta eu mexer só numa variável, eu preciso mexer nas duas se eu quiser manter a homeostasia desse organismo. E o exercício físico, ele é importante porque ele faz esse sangue não ficar represado do lado venoso, faz esse sangue circular, faz o meu débito cardíaco se ajustar à demanda metabólica nova. E para vocês terem uma ideia, durante a atividade física, de um exercício físico, eu acabo modulando desse débito cardíaco a frequência e o volume sistólico, porque eu aumento a minha frequência cardíaca e aumento o meu volume sistólico. Meu débito cardíaco aumenta para quê? Para compensar a demanda metabólica aumentada durante a atividade física. Existem alguns métodos para se medir esse débito cardíaco. Por um bom tempo, esse débito só era medido através da injeção de algum corante, porém, já dá para a gente imaginar que isso é um método invasivo, que eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou ter que tirar amostras para ver como que esse corante está se comportando, eu tenho que saber que depois isso vai ter que ser excretado, tem várias características, além do incômodo para a pessoa que está sendo observada para medir esse débito. Hoje em dia, graças a técnicas de imagiologia, uso de tecnésio, eu posso marcar radioativamente e fazer uma dosagem disso e saber, né, por amostragem também, eu vou ter que fazer uma invasão ali, como é que está meu débito cardíaco, porque eu consigo medir esses volumes, principalmente o volume sistólico. E mais recentemente, ecocardiografia e imagiologia por ressonância magnética, eu já não preciso mais nem fazer nada invasivo com a pessoa para saber como é que está esse volume sistólico da pessoa em diferentes situações. Então, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês nessa parte da regulação, né, do débito cardíaco era isso, e a gente se encontra em breve. Obrigada pela atenção.